O erro de muita gente é achar que todo cliente é um cliente bom. E na maioria das vezes a gente sabe que não. São 10 clientes para um ter potencial. Não quer dizer que um vai fechar, não. A vida do vendedor não é fácil. Mas muitas vezes você pensando que todos os clientes são bons, o que é que você está fazendo? Você passa muito tempo. Você não sabe se o cliente nem tem condições de pagar. Se ele realmente tem condições de comprar aquilo ou se aquilo realmente faz sentido para ele. E agora você vai conseguir identificar se aquele cliente que está na sua frente realmente é seu cliente e se realmente tem potencial. Vou lhe dar 3 perguntas que você vai ter que fazer e a gente vai ver isso agora. Primeira pergunta que a gente vai fazer é a pergunta relacionada à necessidade. Necessidade, ou seja, por que ele está comprando esse produto? Se ele souber realmente o porquê, quer dizer que nesse quesito ele já está mais quente. Se ele ainda não sabe o porquê, pode ser só um cliente curioso. Mas calma, essa é só a primeira pergunta. Vamos dizer que sim, ele sabe por quê. A gente vai na segunda pergunta, que é a de urgência. Segunda pergunta que é voltado para urgência. Ou seja, para quando ele precisa isso? Qual é o problema que ele precisa resolver? Né? Em quanto tempo ele precisa dessa solução? Isso é muito importante. Veja, se você sabe que ele tem a necessidade, se você sabe que ele tem a urgência, o cliente já está muito quente e aí você tem que gastar todas as suas energias com ele. E não só isso. Vamos para a terceira pergunta, que também é definitiva, que é para entender o quê? O orçamento dele. Orçamento. Ou seja, se ele tem condições financeiras de virar o teu cliente. Tá certo? E não é simplesmente, não, ele vai dizer, eu tenho todo o dinheiro. Ninguém diz que tem dinheiro, porque todo mundo quer negociar. Mas você tem que entender se ele tem condições. E uma das perguntas é o seguinte, quanto está disposto a investir? Lógico, você pode melhorar essa pergunta de acordo com o cliente na tua frente, se tu tem intimidade ou não. Tu pode perguntar o seguinte, tu já está pesquisando, tu já viu uma média de valor? Quanto tu está disposto a investir? São perguntas nessa base aqui de orçamento. Se o vendedor respondeu satisfatoriamente essas 3 perguntas, ou seja, ele tem a necessidade clara por que ele quer comprar, porque aquilo vai resolver o problema dele. Se ele tem a urgência de resolver esse problema, ter a solução para um curto prazo, e se ele tem condições, você tem que colar nele. Você tem que gastar toda a sua energia. Esquece por enquanto os outros, mas ele é o seu cliente. Ou ele vai fechar com você, ou ele vai fechar com sua concorrente. Ou é uma, ou é outra. Mas se ele não atende uma dessas, não quer dizer que você vai desistir. Você tem que nutrir ele, né, e continuar esse atendimento. Mas talvez não gaste tanta energia como o primeiro. Por quê? Porque a gente sabe que venda é velocidade. Esse cara aqui já está pronto para vender. E se ele não atende nenhuma dessas, não é para você ser rude, nada disso. Mas talvez não gaste tanta energia, talvez não valha a pena. É só um cliente curioso, seja educado, né? seja prestativo, mas saiba que não vai gastar muito tempo, não gaste muita energia com ele. A gente tem que ser estratégico em relação a isso. Essa é a realidade da maioria dos vendedores de alta performance. Ele conhece os seus clientes, ele entende os seus clientes. E se você quiser vender mais, eu tenho outro vídeo aqui que eu posso te explicar um pouco sobre o funil de vendas, como tu vai ter muito mais sim, não mais do que não, mas com certeza vai aumentar os teus sims. Clica aqui e não deixa de se inscrever e seguir no canal. Vamos embora.